Chegou a hora de lermos o livro do profeta Isaías, cuja leitura nos deixa arrebatados diante da beleza da sua poesia e da profundidade radical da sua mensagem. Vamos lá. Como não cairmos de joelhos depois de lermos, por exemplo, Isaías 40:4-5? Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Como é que nossos olhos não vão se encher de lágrimas quando lermos o que iria acontecer, isso escrito tanto tempo antes com o Messias? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Não que lemos em Isaías 43, versos 6-8? Como ficarmos assim sem palavras diante de uma profecia para o futuro que depois no Novo Testamento os evangelistas descrevem como acontecendo diante dos seus olhos. Mas antes Isaías imaginou, escreveu, profetizou, previu, vaticinou. E você sabe quando isso se realizou? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. É o que lemos em Isaías 61, 1-2, ou Jesus pregando em Nazaré. Versos como estes brilham ao longo do livro do profeta Isaías. Ficamos sem fôlego quando lemos esse livro que contém 66 capítulos, 1.292 versículos, e vamos precisar de 1h20, 1h30 para ler todo o livro. É claro, uma leitura geral, não uma leitura de estudo, uma leitura profunda que demanda semanas, meses e anos. Um amigo fez doutorado na Alemanha durante 6 anos, estudando Isaías. Apenas Isaías de 1-6, e certamente não captou tudo. Quanto ao livro, é um dos mais preservados documentos do Antigo Testamento. Manuscritos de Isaías foram descobertos intactos em Qumran, no sul de Israel, ali nas colinas em frente ao Mar Morto, no ano de 1947. Em Jerusalém, há ainda o Museu do Livro, que é inteiramente dedicado a esses rolos encontrados em Qumran, e ali Isaías ocupa um lugar elevado. Isaías é uma coletânea de sermões, com alguns elementos de narrativa sobre Israel, narrativa histórica, por exemplo, os capítulos 36-39. E é bom que a gente saiba que os sermões não estão em ordem cronológica. A primeira parte das mensagens de Isaías, Isaías 1-35, foi pregada quando o reino do sul, Judá, estava sob ameaça de ser tomado pela Síria, o que de fato aconteceu. E no capítulo 6, nós temos a maravilhosa história da chamada de Isaías para profetizar. E ele respondeu ao convite com o famoso "Eis-me aqui". Há lindas profecias sobre o Messias nesse primeiro bloco do livro de Isaías. Sobre o Messias se diz que viveria às margens do rio Jordão,
que forma e ressurge do lago da Galileia, onde se pode passear e cantar. Já fiz isso muitas vezes. Quando os judeus pensavam que os povos ameaçadores triunfariam, Isaías mostra que o triunfo será temporário. Todos os que se voltaram contra Deus, inclusive o próprio Israel, serão castigados. Nos capítulos 25 e 26, há um lindo hino de louvor ao Criador dos céus e da terra. A justiça é para todos, inclusive para os de casa. Até a política nacional e internacional tem que ser feita ouvindo-se a voz de Deus. Para lermos bem essa primeira parte, muito bom a gente considerar a cronologia, a sequência dos sermões. Eu não posso aqui formular esta sequência, mas quero recomendar o meu comentário, somente em e-book, na série livros de comentários, Prazer da Palavra, e você tem ali uma cronologia bem detalhada de sermão por sermão, para, digamos, colocá-lo em ordem e captar melhor os sentidos. Para os capítulos 40 a 66, essas mensagens não podem ser datadas. Essa segunda parte, que começa no capítulo 40, começa dizendo que acabou o tempo da aflição. Que bom, né? Sempre acaba o tempo da aflição. Jerusalém, isto é Israel, podemos dizer a igreja, voltará a ser gloriosa, espiritualmente gloriosa, como o Novo Testamento tantas vezes nos fala. Então, nós podemos ter certeza que aqueles que esperam as ações de Deus nas suas vidas não vão se cansar. No capítulo 52, começa a mais perfeita descrição em toda a Bíblia sobre o sofrimento do Messias. Lucas, como médico, fez uma anatomia da morte de Jesus, mas Isaías descreveu toda a agonia do Salvador em termos absolutamente incomparáveis, como se tivesse a cena se desenrolando diante dos seus olhos. Antes de pregar sua última mensagem, o profeta descreve o projeto de Deus para este mundo, projeto para o qual nós somos convidados a participar. Escuta aí. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, pois será a comida da serpente. Livro maravilhoso, para o qual quem de nós tem palavras que o exprima. Talvez você pergunte, que comentário eu devo ler para entender bem o livro de Isaías? No meu e-book de comentários bíblicos, Prazer da Palavra, especificamente Isaías, eu faço algumas recomendações, e uma delas é essa daqui. A Profecia de Isaías, 2 volumes, escritos no Brasil, por um missionário chamado A.R. Crabtree, Asa Rolf Crabtree. É de 1967. Contém texto, que ele traduz, exegese e exposição ou comentário. Obviamente, esgotadíssimo. Mas se você encontrar, é preciosidade. Boa leitura desse livro. Se encontrar algum outro comentário, boa leitura do livro de
Isaías, eu sou Israel Belo de Azevedo, e aqui extasiado com o profeta, desejo que todos nos enriqueçamos cada vez mais.